Então, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês estão estudando. Hoje a gente vai para a última semana, né, do intensivão. Então, a gente vai falar hoje sobre óxidos, tá? E hidritos. Bom, vamos começar pelos óxidos, tá? Bom, o que são óxidos? Óxidos são compostos formados por dois elementos químicos, tá? Diferentes compostos binários, tá? Então, a gente fala de compostos binários porque são compostos por dois elementos, sendo o oxigênio mais eletronegativo entre eles. Essas substâncias estão presentes no nosso dia a dia, tipo o gelo seco, que é um dióxido de carbono, CO2, no estado sólido. No estado gasoso, ele é expelido, né, na respiração e é o principal responsável pelo efeito estufa, tá? A gente também tem o monóxido de carbono, CO só. Né? É um gás que causa poluição na atmosfera, fábricas e tudo mais, tá? E a gente também tem o óxido de cálcio, CaO, né? É a cal virgem que é usada na caiação. A gente também tem o óxido de silício, que é SiO2, tá? É conhecido como sílica e está presente na areia, é usado na produção de vidro, tá? A gente também tem água oxigenada, tá? Na verdade, uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, tá? Então, a fórmula molecular dela é H2O2, tá? E a gente também tem a água, que é o óxido mais importante e abundante na Terra, né? Então, vamos lá. A fórmula geral de um óxido é EXOY, tá? O que significa o E? O E pode ser qualquer elemento da tabela periódica, com exceção dos gases nobres. Por quê? Porque eles costumam formar compostos, né? Eles não costumam formar compostos. E o flúor, por exemplo, que é o mais eletronegativo do que o oxigênio. E não pode, o composto escolhido da tabela periódica não pode ser mais eletronegativo que o oxigênio, tá? Então, exemplos aí de óxidos são Na2O, CaO, Al2O3, H2O, CO, CO2, SO3, N2O4. O5, tá certo? Bom, óxidos, a gente tem vários tipos de óxidos, né? Ele tem uma certa classificação e a gente vai vê-los agora. A gente tem os óxidos iônicos, né? Que são formados por metais que formam cátions. E o oxigênio, que forma o ânion. Neles, o oxigênio apresenta a carga de 2-, tá? Para formar óxidos iônicos, a gente segue a seguinte regra. O Y mais o O 2-. Por quê? Porque os metais formam cátions, então positivos, certo? E o oxigênio vai formar um ânion, então diz que ele é negativo, tá? Então aí, se a gente fizer a tal da regrinha, a gente vai ter a seguinte coisa. O EY2 Y mais 2 e O2- Y, certo? Que vai formar um E2OY. Nesse caso, o E pode ser um metal das famílias 1A, 2A, 3A e B, tá? Lembrando que os gases nobres não entram nessa parte, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos aí. Coloquei para vocês aí o Na1- e O2-. Então, a gente vai ter Na2 e O1, certo? A gente tem o segundo exemplo aí, Ca2 mais O2-. A gente vai ter Ca2 e O2, certo? A gente sempre simplifica, tá? Como que a gente faz a simplificação? A gente pega um número na tabuada que dê para simplificar os dois números. Se a gente simplificar aí esse Ca2 e O2 por 2, a gente vai sobrar o que pra gente? CaO, né? Porque 2 dividido por 2 é 1 e 2 dividido por 2 é 1 também, ó, correto? Então, sobra pra gente aí o CaO. A gente poderia escrever o número 1? Poderia, mas não é o que acontece frequentemente aí nas apostilas, nos vestibulares também, tá? Então, não costuma aparecer o número 1, tá? A gente tem aí o terceiro exemplo, Al3+, mais O2-, formando o quê? Al2O3, certo? Não tem como simplificar, seguimos em frente. A gente tem o último exemplo aí, Pb4+, mais O2-, que forma o quê? Pb2O4. A gente faz a mesma coisa, a gente se simplifica. Se a gente simplificar por 2, a gente vai ter PbO2, certo? Muito bem. Bom, a gente tem a nomenclatura dos óxidos iônicos. Qual é a regra da nomenclatura dos óxidos iônicos?
Bom, para nomear um óxido iônico, a gente precisa seguir a seguinte regra. A gente vai escrever óxido de mais o nome do elemento, E, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí Na2O, a gente tem óxido de mais o nome do elemento, que é sódio, certo? A gente tem aí no segundo exemplo, CaO, óxido de mais o nome do elemento, cálcio, tá? Deixa eu só tirar aqui para você, isso. E a gente tem aí no terceiro exemplo, Al2O3, que é o óxido de alumínio, o nome do elemento. E a gente também tem o ZnO, que é óxido de zinco. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos seguir em frente aí. Só vou tirar isso aqui daqui. Bom, quando o metal gera cátions com cargas diferentes, é possível formar mais de um óxido, tá? Então, a gente deve indicar, nesse caso, a carga do metal em número romano. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, quando a gente tem F2+, e O2-, a gente tem FO, simplifiquei os índices, tá? Então, a gente tem o que aí? Óxido de ferro 2, ok? Quando a gente tem Fe3+, e O2-, a gente tem Fe2O3, que é óxido de ferro 3, tá? Quando a gente também tem aí no terceiro exemplo Pb2+, e O2-, a gente tem, simplifica os índices, PbO, óxido de chumbo 2. E quando a gente também pode ter Pb4+, O2-, que vai fazer o quê? PbO2, simplifiquei os índices, certo? Óxido de chumbo 4. Ok, gente? Dúvidas? Caso de dúvidas, a gente já conversou, que vocês podem deixar aí na ferramenta do YouTube. Vamos lá continuar nossa aula. Muito bem. Tá. Bom, o caráter ácido dos óxidos iônicos. O caráter ácido-base dos óxidos iônicos vai depender do metal ao qual o oxigênio está ligado. Pode ser dos seguintes tipos: óxidos básicos. Ao reagir com a água, os óxidos básicos geram sua respectiva base, que é um hidróxido, tá? Já quando reagem com ácidos, geram sal mais a água, tá? Vamos ver aqui, ó, óxido base mais água vai formar uma base. Quando eu tenho óxido básico com um ácido, eu vou formar um sal mais uma água, ok? Muito bem. Esses óxidos ocorrem quando o oxigênio está ligado a metais da família 1A e 2A, tá? E alguns metais de transição. E apresentam propriedade alcalina, similar a uma base, tá? Exemplos. A gente tem aí o primeiro exemplo, Na2O, que é um óxido de sódio, mais água, que vai formar um hidróxido de sódio. Segundo exemplo, a gente tem um óxido de magnésio mais água, que reage e forma o quê? Um hidróxido de magnésio. A gente tem também no terceiro exemplo um óxido de potássio, certo? Que reage com duas moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico, que reage e faz o quê? Forma o quê aí? Um sal e uma água. Então, vai ser um cloreto de potássio mais H2O, certo? No último exemplo, a gente tem F2O3, que é um óxido de ferro 3, né? Que reage com ácido sulfúrico, certo? E aí, a gente vai ter o quê? Um sulfato de ferro 3 mais uma água. Um sal e uma água, ok? Muito bem. A gente também tem os óxidos ácidos. Quando óxidos ácidos reagem com água, geram seu respectivo ácido. Já quando reagem com bases, geram sal e água. Óxido ácido mais água forma ácido. Óxido ácido mais a base vai formar um sal e uma água. Esses ácidos ocorrem quando o oxigênio se liga a um metal, que apresenta número de oxidação, que é o NOx, né? Que a gente calcula, elevado. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Só deixa eu tirar da frente de vocês aqui essa tela. Muito bem. Aí a gente tem aí, ó, o óxido de cromo 5 com água, que vai formar um ácido crômico, certo? A gente tem no segundo exemplo um óxido de manganês 7, mais água, que vai formar um ácido permangânico, certo? A gente tem no terceiro exemplo aí um óxido de cromo 6, mais um hidróxido de potássio, que vai reagir e vai formar um cromato de potássio mais água, tá? A gente vai ter no último exemplo aí um óxido de manganês 7,
mais um hidróxido de sódio, que vai formar o quê? Um permanganato de sódio mais água, certo? Vamos lá para o próximo. A gente tem os óxidos anfóteros, tá? Outra classificação dos óxidos. Esses óxidos anfóteros, eles comportam-se como óxidos básicos, tá? Quando estão na presença de um ácido e como óxidos ácidos quando estão na presença de uma base. Por exemplo, a gente tem dois tipos aí, então vamos ver. Quando a gente tem um óxido anfótero mais um ácido, a gente vai formar um sal e uma água. Quando a gente tem um óxido anfótero mais uma base, a gente vai formar sal mais água, tá? Então, independente com quem que esse óxido anfótero for reagir aí com um ácido ou com uma base, no final vai formar o quê? Um sal e uma água, certo? Em geral, eles são insolúveis em água, tá? Reagem com ácidos fortes, né? Com ácidos e bases fortes, formando a tal do sal da água, certo? Vamos ver alguns exemplos aí, ó. O primeiro lá em cima ele fala, a gente tem um óxido básico que reage com ácido forte, que é HCl, e forma o quê? Cloreto de alumínio, certo? No segundo, a gente tem um óxido ácido que reage com uma base forte e que forma o quê? Um aluminato de potássio, mais uma água, certo? No primeiro lá, esqueci de falar para vocês, também formou 3 moléculas de água aí, tá? No terceiro exemplo, a gente tem um óxido básico mais um ácido forte que forma um sulfato de zinco mais água, certo? Agora, no último exemplo aí, a gente tem um óxido ácido também. A gente tem uma base forte que reage e forma um zincato de sódio mais uma molécula de água, tá? Então, sempre um sal e uma água, tá? Existem outros óxidos anfóteros como SNO, SNO2, PbO, PbO2, AS2O3, AS2O5, SB2O3, SB2O5, tá? Esses que eu falei em cima são só alguns exemplos, tá? Pra gente conseguir entender. Bom, próxima coisa. A gente tem os óxidos mistos. O que seriam os óxidos mistos? Seriam óxidos duplos ou salinos, tá? Também chamados, como eu disse, né, duplos ou salinos. Eles são formados por 2 óxidos provenientes de um mesmo elemento, que é um metal capaz de formar 2 ou mais cátions. Quando reage com ácido ou base, produz 2 sais e água, tá? Por isso que eles são chamados de misto. Vamos ver alguns exemplos aí. O primeiro, a gente tem um tetraóxido de triferro ou magnetita, né? F3O4 formado por 2 óxidos que são FO mais Fe2O3. Segundo exemplo, aí a gente tem um tetróxido de trichumbo ou zarcão. A gente tem Pb3O4 que forma 3 óxidos, que é 2BO mais BO2, tá? Aí a gente tem aí a reação disso. Vamos ver como que funciona? A gente tem aí o Fe3O4 mais 4H2SO4, que reage formando o quê? Um FeSO4 mais um Fe2SO4 mais a água, tá? Então a gente tem o que aí agora? A gente formou 2 óxidos mais uma água, certo? Muito bem. Bom, a gente tem também outro tipo de classificação dos óxidos, que são os óxidos moleculares, ou melhor, covalentes, né? Os óxidos, esses óxidos são aqueles formados por ametais ligados a oxigênio. Apresentam a seguinte fórmula geral, sendo E, que é um ametal, o C, o Si, N, P, S, o Cl, Br, I, tá? Bom, qual que é a fórmula molecular? E, X e O, Y, certo? No caso do flúor, que a gente já comentou, ele não se forma óxidos, mas cloretos de oxigênio, ou F2 ou 2F2, pois o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, tá? Que a gente estava conversando, certo? Muito bem. Para fazer a nomenclatura dos óxidos moleculares, a gente precisa saber o quê? A gente deve usar os prefixos para indicar a quantidade de átomos dos ametais, né? Quando for 2 átomos ou mais, e do oxigênio quando for 1 átomo ou mais. Então, a gente vai usar a seguinte regra da IUPAC. 1 mono, 2 di, desculpa, não é da IUPAC, tá? 1 mono, 2 di,
tri, tetra, penta, hex, hept, tá? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. CO, a gente tem um oxigênio, então é monóxido de carbono, certo? No segundo exemplo, CO2, eu tenho duas moléculas de oxigênio, então é dióxido de carbono. No terceiro exemplo, SO3, a gente tem 3 oxigênios, então é trióxido de enxofre. No quarto exemplo, a gente tem N2O, que é o monóxido, porque a gente tem um oxigênio de dinitrogênio, que a gente tem 2 nitrogênios. N2O4, a gente tem tetróxido de dinitrogênio, certo? No outro, a gente tem P2O5, que é pentóxido de difósforo, certo? E Cl2O7 é heptóxido de dicloro. Ok, gente? Fácil, né? Muito bem. A gente também tem um caráter ácido-base dos óxidos moleculares, tá? O que significa isso? Ele pode ser de 3 tipos. A gente pode ter os óxidos ácidos, tá? Quando os óxidos ácidos reagem com água, geram o seu respectivo ácido. Já quando reagem com base, geram o seu sal mais a água, certo? Exemplos. A gente tem aí o SO3, né? Que é um trióxido de enxofre mais a água, que reage e forma um ácido sulfúrico. No segundo exemplo, a gente tem um pentóxido de fósforo, que tem mais 3 moléculas de água, que reage e forma o quê? Um ácido fosfórico. No terceiro exemplo, a gente tem um dióxido de carbono, mais o hidróxido de sódio, certo? Que reage e forma um carbonato de sódio mais a molécula de água. O N2O5 aí no último exemplo é um pentóxido de nitrogênio, mais um hidróxido de bário, que reage e forma o quê? Um nitrato de bário, mais água. Ok, pessoal? Muito bem. A gente também tem os óxidos anfóteros, tá? O que são eles? Eles comportam-se como óxidos básicos quando estão na presença de um ácido, e óxidos ácidos quando estão na presença de uma base. Alguns óxidos de semimetais possuem características anfóteras. Exemplo, óxido de arsênio. Outro exemplo é o óxido de antimônio, tá? Muito bem. A gente também tem, na classificação de óxidos, os óxidos neutros. Quem são eles? Também são chamados de indiferentes ou inertes, tá? São aqueles que não reagem com água, nem com ácidos e nem com bases, tá? Os óxidos neutros mais importantes são os monóxidos de carbono, CO, e monóxido de nitrogênio, NO, e monóxido de dinitrogênio, N2O, tá? Esses aí são uns exemplos de óxidos neutros. A gente também tem os peróxidos. Quem são eles? É os que apresentam a estrutura urânio O2, 2-, e tem o oxigênio em estado de oxidação, tá? Ou carga -1. Os mais comuns são formados por hidrogênio, metais alcalinos terrosos, tá? A gente tem peróxido de hidrogênio, H2O2, é líquido e molecular, cuja solução aquosa origina a água oxigenada, tá? A gente também tem peróxido de metal alcalino, tá? Que é um exemplo aí, o N2O2, ou K2O2. A gente também tem o peróxido de metal alcalino terroso, exemplo, CaO2 e o BaO2 também, ok? Muito bem. Em termos de reatividade, quando reagem com água, os peróxidos produzem uma base e água oxigenada. E quando reagem com ácidos diluídos, produzem um sal e água oxigenada H2O2, tá? Vamos ver 2 exemplos aí. A gente tem o primeiro exemplo como um peróxido de sódio mais uma água, reagindo, formando o hidróxido de sódio mais H2O2, que é um peróxido, certo? Muito bem. H2O2, que é uma água oxigenada, perdão. Ó, e no segundo exemplo, a gente tem um peróxido de potássio mais HCl aí, reagindo, formando um cloreto de potássio mais uma água oxigenada, H2O2. Certo, pessoal? Ai, meu Deus. Peraí. Agora a gente vai falar dos hidretos. Quando a gente fala de hidretos, logo a gente relaciona os hidretos com hidrogênio, certo? Então tá. Os hidretos, né, formam uma enorme classe de substâncias químicas muito importantes, que podem ser definidos como os compostos binários também, tá? De hidrogênio. O hidrogênio ele é capaz de se combinar com praticamente todos os elementos, exceto os gases nobres, tá?
Apesar de suas combinações darem origem a uma grande variedade de substâncias, os hidretos são classificados em apenas 3 grupos, que são eles, metálicos iônicos, moleculares e intertissicais. Vamos ver agora as descrições dos conjuntos desses compostos, tá? Muito bem. Quando a gente fala de hidretos metálicos iônicos, a gente está falando que o hidrogênio está ligado a metais alcalinos, tá? E alcalinos terrosos, pertencentes à família 1A e 2A, respectivamente nessa ordem, tá? As substâncias deste grupo são sólidas e cristalinas, em temperatura ambiente, apresentando altos pontos de fusão. O hidrogênio da molécula tem NOx, que é o número de oxidação, igual a -1, e possui caráter alcalino, uma vez que produzem bases ao reagirem com água. Certo? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos de hidretos metálicos iônicos, tá? Um dos exemplos é o hidreto de lítio, que é um sólido cristalino de cor azul ou cinza, né? Que é utilizado para inflar botes de salva-vidas, tá? Pois produz gás hidrogênio, que é H2, quando em contato com a água. Legal, né? Uma informação bem importante para vocês, bem curiosa. Outro exemplo é o hidreto de sódio, NaH, que é um sal inorgânico, muito utilizado como agente redutor em sínteses orgânicas e inorgânicas, tá? E o terceiro exemplo aí, um hidreto de cálcio, CaH2, sólido da cor acinzentada, branca, né? É muito empregada como desencante de determinados solventes, pois reage diretamente com a água, liberando o gás hidrogênio. Certo? Bom, próximo. A gente tem os hidretos moleculares. Os hidretos moleculares são substâncias formadas pela união do hidrogênio com semimetais e ametais, famílias a partir da família 3A a 7A. Tá? São substâncias líquidas ou gasosas em condições ambientes aí, volátil e de baixos pontos de fusão e ebulição. Nesses compostos, os átomos estabelecem ligações do tipo covalente e o hidrogênio apresenta NOx igual a +1. Lembrando que NOx é o número de oxidação, ok? Muito bem. Vamos ver aí 2 exemplos desses hidretos moleculares. A gente tem aí um CV e um HZ, em combinação com o elemento carbono. Coluna, se a gente for olhar lá, a coluna 4A, família 4A. O hidrogênio dá origem a uma grande classe de compostos orgânicos, denominados hidrocarbonetos, tá? A gente vai ver um pouco melhor sobre hidrocarbonetos quando a gente falar um pouco de química orgânica, tá? O composto mais simples dessa classe é o metano, gás produzido a partir da decomposição da matéria orgânica, cuja fórmula química é CH4, tá? A gente tem um exemplo aí do gás amônico, NH3, que é uma substância gasosa, conhecida popularmente como amônia, de caráter alcalino, muito usada na composição de produtos de limpeza, na produção de fertilizantes agrícolas, entre outras aplicações aí no dia a dia da gente, tá? Muito bem. A gente tem outro exemplo aí, que é o hidreto de enxofre, H2S, que é um gás de odor muito forte, corrosivo, usado pelas indústrias químicas na produção de compostos de enxofre, entre outros processos. A gente também tem o hidreto de fósforo, que é PH3, que é um gás inflamável, tá? Do cheiro característico e desagradável, empregado na fabricação de compostos agrícolas, pastas, placas, pastilhas, comprimidos, entre outros, tá? Ligados, esses caras aí todos, ligados ao elemento da família 7A, da tabela periódica, o hidrogênio forma hidretos gasosos e fortemente ácidos. Por exemplo, o ácido clorídrico né, um dos componentes do suco gástrico encontrado no estômago, que a gente falou, acho que em alguns vídeos anteriores aí, quando a gente foi falar de ácidos, né? Então a gente chegou a comentar sobre esse suco gástrico aí. Então, só para a gente conseguir relacionar uma aula com a outra. E a gente também tem os hidretos intersticiais. Os hidretos intersticiais são substâncias formadas pela união de um átomo de hidrogênio e uma metal de transição. Diferente dos hidretos metálicos iônicos e nos hidretos intersticiais, o átomo de hidrogênio se aloca nos espaços entre os átomos dos metais das moléculas, que recebem o nome de intertícios, né? Por interter ali dentro dos átomos. Os compostos dessa classe de hidretos, quando aquecidos, liberam gás hidrogênio, H2. Por isso, são utilizados no armazenamento desse gás, né? Como é o caso do hidreto de titânio, tá? Que é o TiH2. A maior parte dos hidretos intersticiais não é
estequiométrico, ou seja, a razão entre o número de hidrogênio e de metal quase nunca é inteira, tá? É isso, então, a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aí sobre óxidos e hidretos, tá? E qualquer dúvida, então, é só deixar aí nas opções do YouTube que a gente entra em contato com vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente!